Pô, você tá aqui, Luciano. Parava pra dar a mão, cumprimentar, só isso. Cara, a gente não tava ministrando, não tinha nada emocional. Cara, a maioria dos que eu pegava na mão caía debaixo do poder de Deus, começou a ser curado. Cara, virou um tumulto. E eu achei que ia ser sempre assim, nunca teve outro jejum assim. Mas aquele negócio me deu uma pilha. Porque assim, era aquele momento de dizer, cara, eu quero ver o sobrenatural. E assim, a pessoa não falava qual era o problema, não pedia oração. Eu pegava na mão, não era só descarga de poder, não era só... Ninguém estava esperando, não era aquele negócio, aí induziu, né? E assim, tava indo embora, meu Deus, sumiu isso, sumiu aquilo, pá. E eu fiquei muito impressionado, isso foi lá no começo. Durante o podcast do Jesus Cop, o renomado líder espiritual Luciano Subirá compartilhou uma experiência pessoal marcante. Ele relatou um período de jejum de 7 dias, dedicado à oração e busca espiritual intensa. Durante esse tempo, Luciano testemunhou manifestações poderosas do sobrenatural, especialmente ao final de um culto, onde vários participantes foram impactados por experiências divinas. Essas vivências o motivaram a buscar mais a Deus, envolvendo-se em jejuns prolongados e experimentando uma jornada espiritual transformadora. Te marcou assim? Primeira vez que eu fiz 7 dias de jejum, só na água, trancado numa chácara, cara, eu chegava a orar assim, eu me obrigava a orar durante esse jejum pelo menos 6 horas por dia. Porque eu estava tentando criar ritmo, disciplina. Então, dizer, com ou sem vontade eu vou fazer, mesmo que não for sem parar. Então, assim, lá atrás, não acho que a pessoa tem que viver fazendo isso, eu tinha até um cronômetro. Tirei 1 hora, eu tentava criar ritmo. Então, eu sabia que nesses dias, eu lembro de um dia que eu orei 9 horas, porque estava empolgado, né? Não parava. Então, agora na oração, tá lendo a Bíblia, tá? Cara, a gente tava intenso em Deus. E eu lembro de um culto que nós saímos, a gente saiu no final do jejum e fomos pegar o final do culto da igreja daquela cidade onde a gente estava jejuando. Um dos pastores da igreja, inclusive, estava com a gente, mas o culto tá normal. A gente decidiu chegar depois que começou, ia tentar sair antes de terminar, para não ficar preso, envolvido com muita gente, até por causa do propósito. Eu me lembro assim, a gente sentou no fundo, chegou, já tinha começado, não queria, ficamos tentando ficar bem discreto. Era conhecido da igreja, porque já tinha pregado lá algumas vezes. Mas eu lembro que assim, o culto estendeu um pouquinho mais do que o normal. Alguns irmãos, por causa daquela coisa de orar de ônibus, começaram a sair antes. E alguns, na hora de sair, nos viam. E por não ver, pô, você tá aqui, Luciano. Parava para dar a mão, cumprimentar, só isso. Cara, a gente não estava ministrando, não tinha nada emocional. Cara, a maioria dos que eu pegava na mão caía debaixo do poder de Deus, começou a ser curado. Cara, virou um tumulto. E eu achei que ia ser sempre assim, nunca teve outro jejum assim. Mas aquele negócio me deu uma pilha. Porque assim, era aquele momento de dizer, cara, eu quero ver o sobrenatural. E assim, a pessoa não falava qual era o problema, não pedia oração, eu pegava na mão, não era só descarga de poder, não era só... Ninguém estava esperando, não era aquele negócio, aí induziu, né? E assim, tava indo embora, meu Deus, sumiu isso, sumiu aquilo, pá. E eu fiquei muito impressionado, isso foi lá no começo. Só que assim, todos os outros que eu fazia com os mesmos 7 dias, a experiência não era igual, mas comecei a ter diversas experiências. Mas deixa eu falar dessa reta agora, onde Deus começou a me chamar para os prolongados, e não acho que isso é para todo mundo. Sim. Vamos todo mundo começar devagar. Se Deus chamar. Então vamos lá. Janeiro de 2022. Eu estava terminando de escrever esse livro, tinha mergulhado no assunto. Eu estava no 30º dia do jejum. Um dos focos meu de oração, além da minha busca, na parte de intercessão, minha filha Alissa, que era a única solteira. Dizendo assim, ó, menina nova, 20 anos, não tinha nenhum desespero para casar, mas eu dizia, o que falta é o casamento. Porque eu treinei ela para cumprir o seu propósito, mas todo o desdobramento agora depende do futuro marido. Esse cara pode botar uma tampa e limitá-la, pode ajudar a projetá-la. Tudo que eu fiz, se a coisa não acontecer direito, pode ser comprometido. Eu falei para Deus, como eu oro e creio uma vida inteira, eu tenho certeza, não tenho um pingo de dúvida que o Senhor vai guiá-la. O que eu resolvi orar e pedir para Deus, por causa de outra experiência pessoal. Quando o Isra estava para completar 12 anos, então nem podia se falar em namoro lá em casa, ninguém podia namorar antes dos 18, regra da casa, não da igreja. Ele encontrou e conheceu pela primeira vez a Priscila, que é minha nora. Cara, na primeira conversa deles, eu agarro o braço da Kelly e falei, esses dois vão casar. Foi o que foi? Eu falei, não sei te explicar. Eu não tive uma visão, não ouvi uma voz, mas eu sei no meu espírito. Eu falei para ela, eu posso registrar isso em cartório. E eu falei para Kelly, eu acho que eu vou fazer. Ela falou, por quê? Eu falei, porque depois ninguém acredita. Ela falou, sou sua testemunha.
Ainda fico pensando que eu podia ter registrado. Esse é bonito. Mas ela falou, sou sua testemunha. Cara, eu Quadrinha na casa deles. não podia falar pra ninguém. Não falei pro Israel. Atrapalhar o processo. Só contei depois, porque a escolha tinha que ser dele. Não falei nem pro meu pastor, porque era o pai da menina, né? Mas guardei. Como depois passaram mais 7 anos, os dois casaram, eu tô agora orando e falei, Deus, eu não te pedi. O Senhor me deu porque quis. Apesar que o Senhor não é obrigado a nada. Mas o Senhor abriu um precedente. Uma jurisprudência, pelo menos, para inspirar minha fé. E eu comecei a orar e dizer, eu quero saber quem é meu genro. Para entregar de bom coração. Eu falei, a escolha não é minha, a escolha é da minha filha. Quem pode interferir na escolha é o Senhor, não sou eu. Eu posso dar orientações e tal, mas eu quero. E eu comecei a orar por aquilo. Cara, no 30º dia eu fui pregar numa igreja, no interior de São Paulo, e pedi o pastor me levar para a academia, porque eu estava implementando esse negócio de treinar no jejum. E ele é formado em educação física, foi personal antes de ser pastor. Eu dizia, cara, eu quero que você veja, porque eu não consigo acreditar. Ele disse, você tá louco? Subir lá, vai treinar lá. Eu falei, não, pesado, tá? E fui. Na hora de ir para a academia, convenci ele a me treinar e observar. Ele falou, cara, meu filho tá de férias, estava estudando fora, fazendo teologia. Ele falou, pode ir conosco? Pode. O menino tá no treino discreto, nem vi. Mas teve uma hora que ele veio conversar comigo na academia para me dar um testemunho sobre o quanto o Israel, meu filho, era a inspiração dele, como eu era pro pai dele. Cara, a hora que nós estamos conversando, abriu um negócio na minha frente, não sei te explicar. Eu ouvi Deus falar comigo, nítido e claro, esse menino é o seu genro, vai casar com a sua filha. Eles nem se conheciam, nunca tinham se visto os dois. Eu não tinha motivo assim. Cidades diferentes. Cidades diferentes. O pai dele é de uma mesma comunhão de ministério que eu sempre fui. Eu estive lá algumas vezes, mas eu não tive contato. Eu não podia avaliar a vida dele. Mas naquele momento era uma convicção. Para mim, ela foi ainda mais clara e nítida do que a da própria Priscila. Né? Foi uma coisa assim muito específica. Chamei a Kelly, contei para ela. Chamei o Israel. Falei, eu preciso de testemunhas. Pensei, é pouco. Chamei o Marciano e a Adriana, que são os pastores que nós começamos a igreja de Curitiba na casa deles e assumiram nos últimos anos o pastorado. Eu estou mais na supervisão. Falei, gente, eu quero testemunha para quando acontecer. Levantar a plaquinha, eu já sabia no final do jogo, é fácil. Pô, não ganhou, não levar. E, cara, isso foi 3 de fevereiro, a experiência. 27 de fevereiro, minha filha viu ele pela primeira vez no evento. Não se falaram, viu. Ela pegou no meu braço e falou, pai, eu vou casar com esse menino. Eu falei, você tá louca? Ela falou, pai, não sei te explicar. Eu falei, você nem conhece de mim fazendo festa. Por fora, mantendo a porta. Até pra despistar. E eu falei, pai, eu não te ajudo, se eu puder, eu te atrapalho. Exato. Aí, ela falou assim, eu falei, você nem sabe que esse menino, no meu espírito, eu sei quem é. Eu falei, filha, pra cima de Moar, não. Esse negócio de espiritualizar. Não pega esse papinho aqui. Aí ela falou assim, o senhor é o último que pode falar contra isso. A mãe te viu pregar a primeira vez, disse que quer casar com você, eu não que deu. Eu brinquei e falei, você vai acreditar em amarração gospel agora? Ele falou, pai, eu sei, eu tenho certeza. Para encurtar histórias, foi dia 3 a experiência, 27 ela viu. Dia 10 de dezembro eu casei os dois. E tem sido incrível ver tudo que eles têm vivido. Só contei para eles quando saíram do cartório. É mesmo? Eu ia contar no dia seguinte, que era a cerimônia religiosa. Aí eles estavam falando de despressurizar, esse negócio do first sight, ver a noiva primeiro para despressurizar. Eu falei, vou despressurizar. Eu contei desse cara me olhando assim, chocado, sem acreditar. Então assim, cara, cada jejum tem sido experiências completamente diferentes. Mas o que foi gostoso não era saber com quem minha filha ia casar para eu como pai ficar tranquilo. Douglas, era a sensação. Eu passei meses. Eu acordava, abria meu olho, a primeira coisa que eu lembrava. Cara, Deus me confidenciou uma coisa que não foi para ninguém. Um senso de intimidade, de amizade. Eu não consigo definir o que era isso. Eu acordava no dia seguinte e dizia, cara, ele me confiou algo que não falou para mais ninguém. Eu pensava, esse negócio vai cansar, vai parar. Cara, todo santo bendito dia até esse casamento. Eu pensei, depois do casamento passa. De vez em quando, até hoje eu acordo e falo, ele me contou algo que não foi. Mas aquela sensação de gerar uma fé, de amizade. Conhecê-lo, buscá-lo. O entendimento da palavra. Tem sido coisa assim que eu fico olhando e falo, cara, eu estudo esse livro a vida inteira. As coisas estão fazendo sentido como nunca antes. Por quê? Não é porque você fez por merecer uma troca. Você está quebrando uma posição, né? Você está quebrando a estrutura carnal que te atrapalha de entender e criando uma sensibilidade para aquilo que se percebe espiritualmente. Então, assim, é muita coisa boa. Eu gosto muito de um exemplo do Celebração da Disciplina, do Richard Foster, né? E ele fala assim... Cito no livro, é um clássico. Ele diz assim,
mais ou menos assim, né? É como eu não tenho, por exemplo, se você estivesse aqui com frio, né? Você não tem o poder de se autoaquecer. Não pode, você não consegue. Você está com frio, você não tem como se autoaquecer. Mas você poderia andar até lá fora e se colocar no sol. Ele fala, isso é disciplinas espirituais. Então não tem mérito de você falar, eu me aqueci, o jejum eu fiz. Não, mas é você andar até aquele, né? E ficar lá parado na frente dele que pode te aquecer. Então a glória é sempre dele, né? É ele fazendo, mas você só se colocou na posição, né? Exatamente. Então elas nos expõem, elas nos ajudam na inclinação da área correta. Então, por exemplo, a Bíblia diz, Deus habita no meio dos louvores. Enchei-vos do Espírito, como falando entre vós, salmos e hinos. Então não é porque eu cantei horas que eu mereço nada, mas é uma exposição. Eu fiquei horas no sol, não vou aquecer, bronzear. Eu tô me expondo à presença de Deus. Então as disciplinas nunca têm a ver com mérito, mas com exposição, com se permitir ser influenciado. Então assim, não é porque eu leio a Bíblia horas que eu sou melhor do que outro crente. Mas aquele tempo de exposição me melhora como crente. Sim. Então assim, eu não sou melhor... Porque não há mérito. Não sou melhor porque eu tiro o tempo e aí Deus, nossa, eu tenho que abençoar. Nossa, ficou feio, né? Deus falando, nossa. Eu tenho que abençoar essa pessoa que fez isso. Mas, inevitavelmente, pelo tempo de exposição, ele começa a entrar no lugar onde as coisas vão acontecer como resultado da exposição, que é intencional. Então, assim, eu creio que as disciplinas espirituais estão entre as maiores chaves. Você pega 2000 anos de história da igreja e de evangelho. Santos homens e mulheres piedosos que marcaram geração, escreveram história, que eles tinham em comum disciplinas espirituais. Homens e mulheres tempo devocional com Deus, homens e mulheres que oravam, homens e mulheres que liam, estudavam, meditavam na palavra, que adoravam e que jejuavam. No final do podcast, Luciano Subirá destacou a importância das disciplinas espirituais na jornada de fé de cada indivíduo. Ele encorajou os ouvintes a se envolverem em práticas como oração, jejum e leitura da palavra, enfatizando que não se trata de alcançar mérito, mas sim de permitir que Deus influencie e transforme a vida de cada um. Luciano inspirou os ouvintes a buscar uma relação mais profunda com o divino, incentivando-os a dedicar tempo e esforço à sua jornada espiritual. Que cada ouvinte seja encorajado a buscar mais de Deus e a viver uma vida plena e significativa em sua presença.